Olá, pessoal, tudo bem? Estamos continuando a nossa série aqui no nosso videocast Café com Visto. E hoje nós trouxemos uma pessoa super interessante para conversar com a gente, falar sobre a experiência dela, tudo que ela passou e ainda passa nessa vida de imigrante. Né, na verdade, uma convidada super especial, uma grande satisfação estar aqui com a Patrícia, né? Continuando nossa saga, a gente fez já alguns podcasts falando sobre a experiência, né, das pessoas, e aqui mais um exemplo, né? A Patrícia vai falar um pouco, né, sobre a trajetória dela, né? A gente já teve alguns cases e agora poder falar também sobre México e Estados Unidos, né? Acho que é bem legal. Que todo mundo tem o sonho americano. É legal também a gente poder fazer, porque às vezes as pessoas também têm essa curiosidade, né? Como é morar no México, né? Acho que é também bem interessante a gente poder colocar isso como pauta. Então, Patrícia de Moraes está aqui com a gente, seja bem-vinda. Obrigada. Falar um pouco de você, quem é a Patrícia, quais são os seus anseios. A Patrícia, quando era criança, o que ela imaginava? Imaginou já em algum momento ir morar fora? Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada pelo convite. Sim, eu sou a Patrícia, eu sou originalmente aqui de São Paulo, sou mãe do Giuseppe, hoje eu moro nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida. Mas sim, o primeiro lugar que, quando eu saí do Brasil, eu fui para o México. Eu vou dizer que não foi assim, não era tanto um sonho, não foi assim super planejado a minha saída do país. Foi mais uma oportunidade que eu tive na minha carreira. Eu trabalhava em uma empresa multinacional de pesquisa de mercado e era meio natural o plano de carreira, né? Primeiro você entra e começa a crescer profissionalmente aqui no Brasil. Aí o caminho natural hoje em dia não é mais assim, né? Tem muitas oportunidades em todos os países, não necessariamente é essa oportunidade tão vertical, né? Mas na época era A uma... ascensão estava ligada a você ir para fora. Exatamente. Né? E era de você seguir crescendo, chegar a uma posição de gerente nacional, né, local, e aí você passava a uma posição de gerente regional e assim ia, né, até chegar no global. Não necessariamente as empresas mesmo globais hoje em dia têm esse plano de carreira, mas na época era. Então, a oportunidade não foi tanto como um sonho, mas foi mais em uma discussão de avaliação de desempenho anual com a minha chefe na época, entendeu? De falar assim, tá bom, então vamos conversar sobre próximos passos. E aí o próximo passo natural era você ir para uma posição regional. E, na época, o escritório regional dessa empresa era baseado no México. Ainda é. Então, o que também não necessariamente eu precisaria ir, porque eu poderia ter uma posição regional cuidando da América Latina aqui no Brasil ou em qualquer país. Mas é diferente quando você está sentado lá, né, no escritório, com todas as cabeças regionais e tudo, também faz a diferença por uma questão de carreira. E também, só contextualizando, isso foi em que ano? Essas conversas aconteceram no ano de 2011, 2012, e acho que dezembro de 2012 foi quando, ok, decidimos. Isso vai acontecer, inclusive já tomei aquela posição, mas continuei trabalhando aqui do Brasil. E aí até aconteceu o processo do visto, eu me mudei mesmo em maio de 2013. Não, até é legal pra gente contextualizar, porque foi uma era pré-pandemia, né? Era uma época que o home office era algo muito pouco difundido, Exato. essas coisas todas, né? Então tinha muito essa necessidade do presencial e o que fez também uma necessidade sua de ir pro México, né? Sim, faz todo sentido. É verdade. Porque era uma coisa que é diferente de a gente olhar hoje, que muita gente consegue trabalhar de casa falando com o mundo todo. Exatamente. Antes disso, você, dentro da multinacional, você não cogitava ir para fora? Ou você batia aquela curiosidade, você acha que em algum momento vai acontecer? Ou tudo aconteceu assim naquele momento da primeira conversa aí que vocês começaram a alinhar essa ida? Eu acho que esse é um dos benefícios de trabalhar numa empresa multinacional. Sim. Né? Então, isso eu sempre vi como, posso tomar isso como uma oportunidade, como um benefício. Não precisaria ser
E a América Latina, no meu caso, era o mais viável, porque eu sempre tive muita dificuldade de falar inglês. Muita. Sempre, desde a escola, eu sempre tive muitos problemas com falar com o idioma. Então, ainda estando numa posição regional, eu sempre precisei falar inglês. Mas eu sempre me segurei no espanhol. Né? Então, para mim, eu não cogitava tanto ir para os Estados Unidos ou para um país que falasse inglês. Mas eu sempre considerei que poderia ser uma oportunidade eu ir para um país que falasse espanhol. Interessante, né? Porque a minha dúvida agora é, quando você foi pro México, você não se sentia segura em falar o inglês? Inglês, não. Não. Não, de forma nenhuma. Mas eu falava espanhol, por quê? Na minha escola, aqui em São Paulo, eles começaram um programa de idiomas quando eu tinha 12 anos, estava na 6ª série. Então, e para você ver como eu não gostava de falar inglês, eu tinha que fazer o inglês, mas eu escolhi como aquele segundo idioma espanhol. E eu gostava da Shakira. Então eu aprendi, eu comecei a ter aulas de espanhol. A identificação, né? Exato, desde quando eu tinha 12 anos. Então, eu gostava, né? Eu gostava do idioma, o que eu nunca gostei do inglês. E nessa empresa multinacional que eu comecei a trabalhar, eu não sabia. E desde a entrevista, a minha chefe era argentina. E eu nunca tive um chefe brasileiro nessa empresa. Eu fui ter meu primeiro chefe brasileiro nessa empresa quando eu já estava nos Estados Unidos. Caramba. Então, todos os meus chefes diretos aqui, mesmo estando no Brasil, era argentina, era mexicano, eu tive chefe chilena, colombiana, outro argentino. Então, tive um americano enquanto eu estava aqui. Tá. Então, assim, eu tinha que falar espanhol. E eu já tinha uma pequena base. E quando eu entrei nessa empresa, eles também forneceram a aula de idioma também para trabalho. Caramba, muito legal. Muito legal, né? Muito legal, porque às vezes até quem tá imigrando, quer ir pro México, tudo, um case como esse, assim, foi com espanhol, foi tranquilo. De repente a pessoa até tem um espanhol, né, tranquilo para poder falar, vai pro México e consegue se virar bem, Consegue, né? e também porque a cultura também é muito mais aberta, receptiva. Sim. Era isso. Então você não tem aquela pressão de ter um espanhol perfeito, um acento perfeito. Além disso, o espanhol, de maneira geral, o acento é diferente, né? Então, mesmo um argentino que chega lá tem um acento diferente. Então, é mais natural que tenha... Né? As pessoas convivem mais com um acento, né? Com um sotaque diferente. E lá no México você conseguiu desenvolver o inglês melhor? Ou teve uma barreira? Você acabou ficando mais no espanhol mesmo? Como que foi o idioma lá? Eu passei a minha vida tentando desenvolver o inglês, né? Aqui no Brasil, eu não, mesmo quando eu estava aqui, assim, eu não posso nem lembro de tudo que eu fazia para desenvolver meu inglês, entendeu? Eu tinha muitas aulas particulares, eu tinha as escolas que eu fazia, eu fazia terapia em inglês só para conseguir desenvolver, entendeu? O tema. Né, o idioma, e no México eu continuei, mas nunca consegui. Enquanto eu estava no Brasil e no México, eu nunca consegui passar, sempre foi uma barreira para mim. Eu só consegui ultrapassar essa barreira quando eu fui morar nos Estados Unidos. Ou seja, a imersão é que faz realmente a pessoa desenvolver. É o teste de sobrevivência, né? Exato. Mas a gente vai falar já dos Estados Unidos. Vamos só continuar aqui. Quando você falou da cultura, né, mexicana e tal, essa era uma próxima pergunta. Como que foi a adaptação cultural lá? Foi tranquila? É muito diferente do Brasil? Teve uma você barreira sentiu? muito grande entre Brasil e México? Você teve um conflito muito grande em termos, Nessa sei lá, mudança? gastronômicos, né? Culturais? Gastronômico não, porque eu sempre gostei muito da culinária. Enquanto eu ainda morava no Brasil, eu viajava muito para o México, pelo menos umas 3, 4 vezes no ano, a trabalho. Então eu sempre gostei muito da culinária, por exemplo. Eu sempre gostei muito das pessoas, né? Eu tinha uma parte do meu time que viraram meus amigos lá. Então as pessoas eu gostava, eu já tinha amigos lá. Então o ponto é, quando eu me mudei, eu já conhecia muita gente. Né? Então, a minha adaptação nesse sentido de vida social foi muito fácil. Eu não precisei fazer amigos. Sim. Né?
Todos os amigos, óbvio, que começaram ali no trabalho, porque todos nós trabalhamos muito tempo nessa empresa, né? Então a gente já se conhecia há Sim. muito tempo. Então eu não tive essa barreira. Não tive barreira de idioma também. A barreira que eu tive é a barreira burocrática, né? E burocrática porque, claro, todo país tem burocracia, né? Provavelmente, se alguém vier para o Brasil, vai achar, nossa, que burocrático. Mas o problema é que aqui algumas coisas você não precisa pensar. Ou os seus pais pensaram por você, Sim. né? Ou você já nasceu com aquele documento. Então, um RG, por exemplo, né? Um CPF. Você, em algum momento, tirou, mas a gente nem lembra quando a gente tirou aquele documento. Agora a criança né? já sai com o CPF na certidão de Já nascimento. resolveram pra você, né? Antes não era assim, mas agora já vem direto. Né? O número, e você, quando chega lá, você precisa ir atrás do seu número, né? Conta do banco. Quem abre sua primeira conta? Você entrou no seu primeiro emprego, você vai ter uma conta salário, né? Você foi lá com o gerente, que normalmente é dedicado à agência, A dedicado empresa à faz sua aquela empresa. cartinha, né? Exato. Exatamente. Não, você tem que ir no banco, você tem que decidir o banco. Aí você tem que ir lá conversar. E aí eles falam os nomes dos documentos, você não sabe, né? Quais são aqueles documentos que ele está pedindo. Aí você precisa do comprovante de endereço, mas você ainda não tem O endereço. o endereço, né? Porque para você fazer uma conta de luz, de água, tal, você também precisa ter um documento, mas você ainda não teve o documento. Então chega Uma um coisa tá ligada à momento outra, que né? é uma bola, exato, um depende do outro Sim. e você demora muito tempo para entender qual que é o primeiro, né? Onde eu preciso detonar porque os outros vão ser Exatamente. detonados, né? Por exemplo, sei lá, aqui você vai no banco, em algum momento o banco vai te dar um cartão de crédito. Lá não. Ninguém te dá cartão de crédito. Nossa. Né? Então você demora muito tempo para ter o cartão de crédito. Uhum. E aí você precisa ficar pensando como que eu vou conseguir meu primeiro cartão de crédito. Né? E nos Estados Unidos isso é ainda mais complicado, porque você precisa formar um crédito para conseguir um cartão de crédito. Mas como você forma um crédito sem cartão de crédito? Então essas coisas que você começa assim a falar, é muito exaustivo, né? Sim. De você não conseguir, todo dia você fala lá, tá bom, hoje eu tenho aqui na minha lista que eu preciso fazer a conta, ligar a luz, a água, o gás, e você não consegue, né? Você passa, assim, um tempo tentando. Sempre é uma barreira, né? Você vai batendo cabeça, E entendeu? mesmo com a tua rede de relacionamentos lá, você provavelmente pedia dicas, você fica perdido ainda, né? Porque são sempre por onde começar. de novo, eu ainda tinha, isso eu tô falando, ainda tendo um suporte, né? Porque a minha suporte, mudança... É. A minha mudança foi feita pela empresa, então eu fui num processo de expatriado. Então, Sim. imagina que existia uma assessoria Sim. por trás disso, né? E essa assessoria conectava com outras empresas, com a empresa de mudança, com a empresa de... Uhum. enfim, ainda assim. Então, por exemplo, eu chegava no banco. Não, mas você não vai conseguir o cartão de crédito. Então, eu voltava lá para o diretor financeiro e falava, me faz uma carta, né? E a sorte, outra vez, de estar numa empresa multinacional com um escritório lá, é que tinham muitas pessoas de fora também. Então, o próprio diretor financeiro na época era um argentino. Ele falou, peraí. Ele já eu sabia tenho o caminho, um modelo de né? carta que eu vou lá e, vai nessa agência. Mas nunca dava certo na primeira tentativa. Imagina. Né? Então, aí eu voltava, eu peguei a carta. Eu voltava lá, mas falta o passaporte agora. Aí eu voltava, pegava o passaporte, voltava. Mas sabe o quê? Falta o... Então, era assim, eram várias tentativas para conseguir uma coisa e em algum momento você fica muito frustrado, né? Porque você precisa ter todas essas coisas básicas para falar, agora tá básico. Eu lembro de um momento que eu queria comprar um criado mudo. E nessas, assim, entendeu? Eu ia, não tinha cor, aí volta. Então tá, eu chegava lá, não, mas eles chegaram de 2 cores diferentes. Eu sei que um dia eu chorei tanto pelo criado mudo, entendeu? Mas óbvio que não era o criado mudo. Sim, eram todas as coisas que estavam acontecendo. Você conseguiu comprar o criado mudo? Consegui, nunca fez Você match nunca ficou com tão a cabeceira feliz. da cama. Nunca foi a mesma cor. Mas Não tudo bem, foi. entendeu? Mas ele tava lá. Em algum momento você fala, tudo bem também, criado mudo. Entendeu? Teve alguma... isso deve fazer o quê? Uns 12 anos que aconteceu. De um tempo pra cá, você acha que mudou alguma coisa nessa burocracia? Eu acho que todo país tem a sua burocracia. Sim. E no momento que você vai... que você decide passar por isso, você tem que estar ciente que você vai passar.
E cada vez que você muda de país, você vai passar De e novo. parece que é sempre a primeira vez. É. Entendeu? O que muda é a forma como você vai encarar aquilo, né? De você já estar preparado, que fala assim, olha, meus primeiros 6 meses, em qualquer lugar que você vá, Uhum. vai ser de, entendeu? Adaptação. Muda um pouco mais como você encara aquela situação, mas eu Sim. não acho que muda essa situação, porque cada país vai ter. Eu imagino que uma pessoa que chega no Brasil Também. também tem. Exatamente. né? Exatamente. Imagina você ir lá no Poupa Tempo e ter que tirar todos os seus documentos, É. né? De uma vez só. Sem saber o que é o poupa-tempo. Tem que explicar o que é o poupa-tempo, né? Exato. Exato. Agora, uma pergunta que eu sempre faço, uma pergunta assim, meio. Assim, bem. Você vai ver, nada a ver. Existe paleta mexicana no México? Existe, ela não tem brigadeiro. Ela Não tem leite Nutella, condensado não tem dentro? ninho, entendeu? E ela não custa, eu não sei quanto custava aqui, mas ela não custa uma... Fortuna. Exato. Vai, se um picolé normal à época, tá, gente? Era R$ 2, R$ 3, a paleta já era 10. Não, mas tem uns picolés de frutas incríveis. É. Sim. Então tá, então Sim. não podemos ir ao México esperando encontrar uma paleta mexicana de morango com leite condensado, ó. Não, muito Nutella, não. É muito. Tá bom. Nessa mudança, né? Tirando os pecados, também tem os benefícios, né? Então, muita coisa você deve ter conseguido assimilar de lá, né? Claro, algumas coisas você deve ter tido até de encontro que você via no Brasil, mas o que você acha que realmente te entusiasmou, né? Porque, querendo ou não, toda essa burocracia deve ter dado uma balançada assim, cara, eu tenho que passar por tudo isso. Eu imagino que você deve ter tido esse sentimento até, não sei se de repente de voltar pro Brasil. Mas o que te fez querer permanecer no México? Né? Manter no México. O que você acha que foi? Isso aqui é legal, vou continuar aqui, acho que valeu a pena. Eu acho que eu tive que aproveitar a oportunidade, né? Essa oportunidade que eu tive, não é todo mundo que tem aquela oportunidade. Então, para mim, e é muita coisa nova, eu gosto de conhecer coisas novas. Então, o que fazia era justamente isso. Cada final de semana você vai e conhece uma coisa nova, e você descobre um lugar novo, né? E você aprende a valorizar. O que eu aprendi muito no México é uma cultura, um povo que ele é muito orgulhoso da sua cultura, sabe? Ele tem orgulho de ser mexicano, ele tem orgulho daquela Sim. comida, né? Assim, ele valoriza muito a cultura local, ele valoriza o turismo local, né? Então, qualquer cidadezinha, assim, ao redor, de interior, né? Eles têm os pueblos mágicos. Então, você fala assim, mas por que Sorocaba não é um pueblo mágico? Podia ser, né? Então, assim, no México eu fui descobrindo isso, assim, eles valorizam muito, sabe, essas cidades no entorno, e aí sempre tem uma coisa legal para fazer, sempre... E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o Brasil poderia ter tudo isso, né? E aí Sim. o que acontece? Quando eu voltava, eu valorizava muito mais Sim. isso aqui, então... Sim. Você chegava até o país com outros olhos, né? Com outros olhos, como acontece hoje ainda, né? Então, lá no México eu andava muito pelo centro da cidade, gostava de ir nos museus, gostava de, né, de coisa. E aí, quando eu voltava aqui, eu valorizava muito mais isso aqui também. E é engraçado porque a gente não tem essa visão do México, né? Muitas vezes se fala sobre, acho que principalmente por conta da divisão com os Estados Unidos, muita gente usar ali o deserto para tentar fazer entrada ilegal. A gente não tem essa visão que o México é tão orgulhoso de si, né? A gente muitas vezes tem a visão de que o México queria estar nos Estados Unidos. E aí, só estando lá para conhecer, para saber, para ver como que é uma cultura imersão, super né? interessante, né? Sim, exato. A gente tá falando do idioma, Patrícia. No México, a maior parte fala espanhol. Ou é bem dividido? Tem uma parte do México que mais o inglês. Como é que funciona o idioma lá? Não, todo mundo fala espanhol. É espanhol. Não tem uma mistura com inglês. Mas você encontra mais pessoas que têm uma base melhor de inglês. Entendeu? Então, comparando assim, para ter uma comparação justa, né? Na minha empresa, na própria minha empresa. Então, lá na minha empresa, eu vou dizer, 99%
do quadro de funcionários tinha um inglês e bem bom, assim. Razoável. Sim. Assim, de que dava para se virar muito bem. Aqui já não era assim. Então, imagina, na mesma empresa que tinha né, as mesmas necessidades, por falar assim. Então, eu acho que as pessoas têm uma base, talvez pela proximidade, Sim, né? sim. As pessoas têm uma base mais forte de inglês, Tá. mas não que isso misture no dia a dia, que Mesmo- falem no dia a dia. Mesmo estando regiões mais próximas aos Estados Unidos, não tem a questão assim, não, quem vai falar mais inglês do que espanhol? Não acontece isso. Eu não vivi no norte, Tá. né? Eu vivi ali na Cidade do México. Sim. Mas eu imagino que não. Não, Eu é imagino bem. que não. O espanhol é bem forte. É. Até acho que aproveitando onde você viveu a maior parte do tempo, acho que é legal a gente também saber quais são, né, cidades legais de estar morando no México, né, que você indicaria para quem de repente tem essa vontade, né, de sair do Brasil. Ah, não, vou fazer imigração e vou para o México. Qual que você indicaria? Cidade do México? Eu vivi na Cidade do México, Uhum. mas eu acho também que muitas coisas mudaram Tá. depois da pandemia, né? O que eu entendo é que muitas coisas mudaram, tanto que eu vejo amigos meus, assim, né, conhecidos meus, que eles não moram mais na Cidade do México, que eles moram em algumas cidades, assim, da região ali metropolitana, entendeu? Mais próximas, Tá. que eles fizeram essa mudança. Mas eu lembro na época também tinha a parte ali do norte de Monterrey também tem bastante emprego, né? Tem algumas empresas, alguns varejistas grandes têm o escritório lá. A parte depois ali Guadalajara também as cidades, né? Maiores assim, mas eu diria não pro lado da costa, onde também a gente conhece como turismo, né? A parte de Cancún ali, da Riviera Maia, tal, não tanto por ali realmente é mais uma região de Turismo passeio, mesmo. né, de Tá. turismo. Mas as cidades assim que eu vejo que as pessoas, né, moram mais por uma questão de emprego, é mais Monterrey, Guadalajara, a Cidade do México ali Bacana. e aquela região expandida. Entendi. E a sua transição para os Estados Unidos foi natural? Você já tinha vontade de ir? Você visitava. Antes, vamos reformular. Você visitava muito os Estados Unidos quando você estava no México ou não? Bom, pela proximidade, Era mais fácil, né? Era O mais acesso. fácil. Então era mais fácil assim, tem um feriado, vamos para Las Vegas. Tem, porque é um voo de, não sei, 3h30, 4 horas. Muito pertinho, né? Então, sim, eu visitava mais, mas assim, de novo, eu nunca tive um sonho de ir para lá. Não foi assim. Aí já, inclusive, não foi mais esse processo de crescimento na Na carreira. empresa, não foi? Foi totalmente inesperado. Eu fui para lá a trabalho em uma reunião, fui com uma amiga e ela tinha um primo que morava lá. E aí ela me apresentou um primo dela, que hoje é o meu marido. Mas eu morava no México e ele morava na Califórnia. Tá. E a gente se conheceu, e aí eu voltei, né, pro México. E, coincidentemente, ou não, teve uma reestruturação na minha empresa e a minha posição foi eliminada. Tá. Então, eu tive essa conversa e, assim, olha, a gente vai precisar explorar dentro da empresa outras oportunidades para você. Pode ser que, né, vamos explorar algumas oportunidades para você continuar na Cidade do México, né, Tá. mas de repente com uma posição local, ou se você volta para o Brasil, ou se você vai para outro país da América Latina. A sede da empresa era no México, a sede principal da O empresa. regional O era, regional, tá. né, mas tem um escritório grande aqui. Tá. Ou em outros países. E aí eu aproveitei essa reestruturação global e eu falei, mas eu já conheci ele lá, por que eu não tiro aí chamei de sabático, né? Falei, se eu posso sair, eu fiz ali um plano básico de, ok, consigo ficar sem trabalhar de repente 1 ano e vou estudar. E aí a minha ida foi, eu vou para conhecê-lo um pouco mais, mas eu vou também estudar, vou aproveitar isso para ficar 1 ano estudando. Até porque você precisava vencer a barreira do inglês, não era Exato. né, foi tudo junto, foi uma junção de coisas, né? Exato. E aí eu falei assim, bom, então eu vou tirar um visto de estudante, Uhum.
E como ele estava na Califórnia, eu falei assim, só que eu não quero ficar assim 1 ano estudando só inglês. Eu gostaria de fazer uma imersão em inglês para eu conseguir, né, passar aquele portal. E aí fazer, de repente, um curso que eu goste. Que também não necessariamente precisava ser relacionado à minha área, mas de repente até uma outra área. Sim. E aí eu tirei um visto de estudante pela UCLA. E a UCLA tinha esse programa de imersão em inglês. E aí peguei um visto para fazer um curso de imersão de inglês de 3 meses. Mas eu não lembro exatamente como foi o processo de visto na época. O meu visto de estudante, na verdade, ele era de 1 ano. O que eu precisaria é ter aquele documento da escola. E eu só tinha um documento de 3 meses, a princípio. Mas se eu mudasse de curso, eu conseguiria estender até 1 ano. Tá. E aí eu falei, vou fazer. E fiz esse curso de imersão, que foi muito bom. De 3 meses lá. E quando outra vez, muita coincidência, né? O destino. Quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa que eu já conhecia dessa mesma empresa que eu trabalhava, que ele era meu colega de trabalho aqui. Ele também tinha mudado pela empresa para os Estados Unidos. E ele me ligou e falou assim: olha, eu ouvi que você está aqui, ouvi que você saiu da empresa, mas eu tenho uma posição no meu time em Los Angeles para atender este cliente e você não quer voltar? Essas coisas a gente não calcula que vai acontecer, né? Entendeu? E isso foi 1 mês depois de eu ter chegado lá. E aí eu falei assim, não, mas como? Não vai dar, né? Porque eu tô com visto de estudante e tudo. Ele falou assim, não, vamos conversar. E aí, como fazia tão pouco tempo que eu tinha saído da empresa, né? E eu ainda tinha deixado alguns vínculos com a empresa lá no México, né? Eu tinha alguns benefícios que eles estenderam meu benefício até o final daquele ano, porque eu saí como parte daquela reestruturação, tudo. E aí eles falaram assim, não, vamos tentar tramitar o visto de trabalho para você, pela empresa. E aí a gente começou essa conversa, né? Assim, eu passei pelo processo de entrevista normal com outros candidatos de lá. E aí, no caso, inclusive fui entrevistada pelo cliente. O cliente, né? Que falou você atenderia, né? Exato. E aí a mesma empresa, me tramitou um outro visto, né? De trabalho. Então eu cancelei, voltei pro Brasil, cancelei aquele visto de estudante. E aí eu voltei para lá com o visto L1. E como se eles tivessem me transferido para lá outra vez. Por conta desse vínculo que... acho que esse visto L1... Você corrige se eu estiver equivocada, mas você precisa ter um vínculo com a empresa nos últimos 2 anos? Isso, é que é diferente, né? Por exemplo, muitas pessoas vão para lá tirando o EB1 ou EB2 ou EB3, que você precisa de um sponsor, mas é quando você vai ser contratado ali com o seu primeiro vínculo. Esse L1 é realmente uma transferência, né, de como se você fosse, é como se ela estivesse trabalhando aqui no Brasil e falasse, olha, né? vou te transferir hoje para os Estados Unidos, e aí foi isso que eles fizeram. E o case era forte, porque assim, eu já tinha trabalhado 9 anos para essa empresa, 6 no Brasil e 3 no México, né? Então, saiu tudo muito fácil. E aí foi assim que eu cheguei lá. Então, assim, de novo, respondendo a sua pergunta, Ricardo, era um sonho? Foi planejado? Não foi. Não foi. Uma coisa ligou a outra. Só pra gente aproveitar também, a gente tá fazendo o nosso podcast Café com Visto, né? Mas pessoal que precisar de visto, assessoria, dúvidas, né? Uma consultoria para poder tirar seu visto, a Global Connection, né? Tá de portas abertas, a gente tem toda essa estrutura e conhecimento. Estrutura, né? Bagagem, muito tempo já fazendo. Então, quem precisar, nossas redes vai estar sendo divulgada aí, né? No nosso videocast. Nos contate, a gente poder ajudar vocês aí pro México, aí pros Estados Unidos, né? Para onde você quiser. A gente ajuda você nesse seu processo de imigração. Bacana, Patrícia. O que a gente mais percebe, né? Como tudo na nossa vida, é que nem sempre nossos planos, eles seguem um caminho, né, que a gente imaginou ou pensou. Na que verdade, a gente traçou, né? A vida nos conduz, né? Muitas vezes, né? Então, você estava no Brasil, aconteceu a oportunidade, te levou no México você teve essa transição. Então, tudo, né? Uma coisa ligou a outra por situações que você vivenciou, né? E eu acho que isso aí é impagável, né? Na verdade, eu acho que o que mais... que é mais fantástico na vida, acho que são as surpresas que elas nos trazem, né? E
Foi tranquilo, então, essa transição. Você, saindo do México para os Estados Unidos, você... Vamos melhorar a pergunta. A ruptura que você teve Brasil e México, e México e Estados Unidos, você achou que foi uma quebra mais tranquila, ou foi igual, ou foi mais difícil? Eu acho que a ruptura Brasil-México, ela foi a primeira, né? Então, ali foi a ruptura. Eu acho que ali... É cortar o cordão umbilical mesmo, né? Exato. Ali foi realmente se despedir da família, se despedir do amigo, dos amigos, né? De todos os lugares que você gosta aqui. Então, ali foi a ruptura. Dali adiante, é o que eu falo. E mesmo nos Estados Unidos, eu me mudei várias vezes de estado e de casa nos Estados Unidos. Eu acho que a partir do momento que eu saí do Brasil para o México, dali eu posso ir para qualquer lugar. Sim. Porque aquele momento foi um momento de ruptura. Sim. Agora, foi mais assistida, né? Porque eu tinha a empresa por trás, de fato, né, sponsorando aquilo, e eu tinha muitos contatos. Eu tinha a minha rede pessoal de amigos, né? O meu networking lá no México, já pronto. Então, assim, eu fui recebida muito bem. A minha ida para os Estados Unidos teve menos suporte, ainda que a empresa patrocinou o visto, né? Eu não tive todo o suporte, A estrutura, né? né? Eu fui porque eu quis, né? Então, de novo, não é tanto uma barreira, mas é de novo passar por todos os processos, as adaptações. Então, volto a dizer, o CPF, né? Então, você precisa a parte burocrática, né? A parte burocrática de novo. Você precisa de novo ter a conta no banco. Inclusive, esse é o mais fácil. Mas a conta no banco, cartão de crédito, fazer o crédito para conseguir o cartão de crédito. Mas como você compra o primeiro carro? Se você não tem crédito, ninguém pode financiar. Entendeu? Então ali é toda uma outra burocracia, né? Para você conseguir fazer a sua vida mover no início. Essas burocracias, inclusive, eu fiz algumas delas, até antes de ter todo esse processo do visto, né? Porque eu cheguei um pouquinho antes dessa conversa com essa empresa acontecer. Sim. Né? Mas... E ali, eu acho que eu, particularmente, tive uma... ali a cultura, para mim, foi mais difícil para me adaptar. Por exemplo, no início você falou assim, talvez... Não sei se você pensou em voltar em algum momento. Muitos momentos. Muitos. Né? Muitos momentos. Eu pensei... Menos vezes eu tive que pensar de voltar do México para o Brasil, mas muitas vezes eu pensei em voltar dos Estados Unidos para o México. Muitas vezes. Né? De falar assim, mas por que se eu tinha tudo tão organizado, né? Uma rotina tão cômoda, tão organizada lá, né? Por que eu... E amigos e conexões e tudo, né? Que já eram meus, e passar por isso. E sempre, obviamente, o que me puxar, né, me trazia ao chão, ali, à terra, era porque eu fui por conta do meu marido, né? Eu gostaria de conhecê-lo melhor, na época meu namorado, e gostaria de conhecê-lo melhor, e fui para ficar com ele. Claro. E engraçado que você foi para Los Angeles, né, primeiro, e assim a gente pensa, pelo menos pelo que a gente vê, né, na televisão, tal, Califórnia, um lugar litorâneo, de repente acha que tem alguma identificação com os latinos, né, com essas coisas. E não, mesmo sendo um estado, uma cidade que tenha muito turismo, seja litorânea, que tem essas coisas, não tem essa identificação com a cultura latina. Não, tem mais do que em outras partes dos Estados Unidos, com certeza, né? Mas o ponto é mais assim, é mais no dia a dia mesmo. Entendi. Né? Quando você... Não é assim, ele gosta de brasileiro é bacana, ou ele gosta da comida mexicana. Não é sobre isso, né? Tem uma identificação maior, são mais abertos, com certeza, do que outros estados né, dos Estados Unidos. Mas assim, no dia a dia, são pequenas nuances no dia a dia de trabalho, no ambiente do escritório, né, que é complicado até você se adaptar. Né? Eu acho que a adaptação cultural, e volto a dizer, a questão do idioma, da comunicação, no geral. Vou chamar de comunicação porque idioma é uma coisa, falar inglês, né? Que eu já tinha dificuldade. Né? Cheguei lá, depois de fazer horas e horas de
de aula particular, de 1000 escolas aqui, ainda assim eu tinha uma dificuldade, porque era um problema meu, não era nem que eu não tinha base, não me sentia confiante em falar. Mesmo depois de fazendo os 3 meses lá também. Uhum. Mas é uma questão de comunicação, é um pouco da estrutura da comunicação. O que você precisa comunicar, em que ordem, como que você constrói seu pensamento. Não é sobre a gramática, não é sobre o vocabulário, né? A gente tem o costume de explicar demais, se alongar demais nas respostas. E você sabe como eu que agora. isso... Não, fica tranquilo, mas você sabe que isso é uma das dicas que a gente dá, principalmente para quem vai tirar um visto de turista ou qualquer visto que precisa fazer uma entrevista no consulado, né? Porque o cônsul da entrevista aqui no Brasil, ele é um americano. Então, muitas vezes as pessoas chegam, ele pergunta, para onde você vai? Tipo, super seco, né? Qual que é o seu intuito? Ah, meu intuito é isso. Cara, não, você tem que ser muito pontual nas respostas, tem que ser muito direto, porque eles não gostam de enrolação, né? Então eu tive que aprender isso. De novo, eu achava que o problema era o inglês, e não era. Era mais assim, Não, acho que são detalhes. que precisa ser comunicado, em que ordem, em que hora, Sim. em que intensidade você precisa comunicar. E a gente percebe Entendeu? isso até em pessoas que hoje migraram para o home office e que às vezes elas alegam que quando tem uma reunião presencial fica muito mais prático informar aquilo que eles queriam comunicar mesmo. E no home office fica uma série de reuniões e ninguém consegue ter, né, uma resolução. E numa conversa de 5 minutos ali no presencial eles resolveram. Então eu imagino, fazendo um paralelo a essa situação, que de repente você queria passar uma informação, só que você não conseguia colocar a maneira que deveria ser feita, até porque deve ser assim, aquela sensação do não pertencimento ali, né? Também. Acho que deve bater muito forte isso, né? E eu pensava exatamente isso, assim, foi muito difícil para mim, falando dos meus desafios. Eu sabia, porque eu fui contratada para fazer uma coisa que eu já tinha feito 9 anos ou mais Sim. da minha vida. Sim. Né? Então, eu sabia sobre o que eu estava fazendo. Muito bem. Só que eu não sabia me comunicar. Então, o que transparece? Que eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? Então, isso era muito frustrante para mim. De falar assim, nossa, mas se fosse em português ou em espanhol, essa apresentação teria sido muito melhor. Se fosse, eu teria falado isso mais, né? E eu não conseguia. Então, a mensagem que eles ficava do outro lado é que a minha análise não era tão boa, que a minha apresentação não era tão boa, que os insights que eu tirava eram rasos, entendeu? E sendo que, na verdade, não era. Eu poderia contribuir muito mais se fosse no meu idioma, porque eu sabia do que eu estava falando. Inclusive, eu tive a sensação muitas vezes de que eu sabia muito mais do que todo mundo naquela mesa. Entendeu? E eu entendia, obviamente, e eu sabia que eu estava escutando muita abobrinha. Mas eu nem discutir, nem contra-argumentar, eu conseguia. Né? Então, isso era muito frustrante. É um sentimento de impotência, né? Porque você tem Exato. todos os argumentos, tem todas as respostas, só que aquilo ali não conseguia ser exposto. Impotência, incapacidade, e aí vai, né? Aí, assim, para você sair daquele... Então, tinha dias muito de altos e baixos, né? E eu lembro, assim, que o meu pior dia lá foi num dia do meu aniversário, que eu tive um workshop da empresa, né? Do cliente que eu estava atendendo. Foi o dia inteiro do meu aniversário. E eu ia fazer uma apresentação. Sim. E a minha apresentação, ótimo, porque eu tinha estudado muito. Então, eu tinha estudado noites e noites em frente ao espelho, falando, né? Falando pro meu marido na época, fazendo ele escutar 1000 vezes a mesma coisa. Então, eu cheguei muito preparada. Então, aquela 1 hora que eu tive de apresentação foi perfeita. Na hora das perguntas, eu travei. Eu fazia isso. Eu tinha formas de fazer. Eu falo para não dar tempo de fazer pergunta. Mas o resto do dia, que tinha pergunta, que tinha uma dinâmica de grupo, né? Que tinha a atividade de um workshop, eu não consegui. Aquela minha noite de aniversário foi a pior. Eu lembro que ele me levou num restaurante, assim, para comemorar, e eu só chorava. Né? E por que eu tô me colocando numa posição dessa no dia do meu aniversário? Que era frio, inclusive, meu aniversário é no verão aqui. E eu falava assim, eu podia estar no verão, comemorando com as minhas amigas. Tomando felizona, caipirinha. Entendeu? Por que eu tô aqui nesse frio, chorando, passando por essa situação o dia inteiro? Né?
Não, deve ser um desafio, assim. Isso é legal, porque a gente pode transmitir, né, para as pessoas que pensam em sair do país, às vezes até por uma situação parecida com a da Patrícia, por a empresa, né, tá fazendo aí essa oportunidade, de que dias bons vão ter, mas vai ter muito Muito. percalço. Sim. Muito percalço, né? E assim, não. Acho que se a gente pudesse dar uma dica, assim, não desistir, né? No primeiro obstáculo. Porque realmente eu acho que o dia a dia vai te fazer, né, criar o conhecimento e criar a resiliência para poder, né, depois de um tempo, fazer uma apresentação com mais tranquilidade, né? Que eu acho que você só consegue, de repente, atingir bons resultados porque você passou aí por muitas entraves, né? Então, imagino que hoje você está um pouco mais tranquila para poder falar, mas Tô. consegue respirar um pouco, Não, fazer ali com certeza. Com certeza. Eu acho que várias coisas. Óbvio que eu me sinto muito mais segura hoje, né? Aprendi muito. Eu tive uma sorte, assim, que não são todas as pessoas que têm isso. Ainda que eu tivesse muitas pessoas que olhavam com uma cara estranha, eu tinha um cliente que era o meu principal contato dentro do cliente. E ele pegou na minha mão e ele, assim, ele super entendia, entendeu? Ele era uma pessoa que sabia que eu sabia do que eu tava falando. Uhum. Então, ele me ajudou muito. Legal. Me ajudou muito, assim, de falar assim, olha, a gente fala isso primeiro do que isso. Então, tá vendo esse título desse slide? E se a gente mudar assim? Entendeu? Então, não, isso é para poucos, Sim. né? Encontrar uma pessoa Sim. assim. E ele era americano? Não, Ah, não. Não, desculpa, ele era americano, mas de família latina. não, eu digo. Mas ele era americano. Pra gente fazer essa comparativo, né? Porque o americano ele costuma ser um pouco mais seco, não ajudar, auxiliar tanto, né? E aí ele realmente teve a paciência de, tipo, falar assim: não, vou ajudar porque eu sei que ela vale a pena, ela conhece. E ele me ajudava, assim, em coisas de fato, falando, ó, não é assim que faz, vamos fazer desse jeito. Como ele me ajudava só pelo olhar, assim, algumas coisas. Por exemplo, tem uma coisa assim, você chega no escritório na segunda-feira de manhã, ele fala assim, como foi o seu final de semana? E aí você fala, ai, foi ótimo. Sexta-noite eu fiz isso, aí sábado de manhã eu tomei café, eu comi isso, aí depois eu almocei e tal, nananã. E eles não querem saber todos esses detalhes, o que você fez desde sexta-noite até domingo à noite, Exato. entendeu? Foi ótimo. Foi ótimo. Entendeu? Fui em tal lugar, assisti esse jogo de basquete, foi ótimo. That's it. Então, eu lembro que no início eu contava muitos detalhes e ele fazia assim pra mim. O meu também foi ótimo. Entendeu? Então, assim, ele também me ensinou essas pequenas nuances que ele me falou assim, tipo, tá bom, entendeu? Com classe, né? Ele não precisou, ele não virou pra você e falou assim, eu não quero saber. Exato, Só que ele tipo- te dava a dica do tipo, tá bom, o meu também foi, tá? Exato, vamos lá, né? E ele me colocava muito assim, ele sabia que ele estava me dando essa dica. Bom, enfim. Mas eu acho, voltando ao seu ponto, Ricardo, eu acho que realmente é muito de altos e baixos. E eu acho que sempre você tem que refletir qual que é o saldo. Tá Põe na balança, positivo ainda? Né? Tem alguma coisa que precisa fazer aquele saldo ser positivo. Talvez é uma combinação de várias, ou talvez realmente uma coisa, né? Mas não vai ser um mar de rosas, assim como se aqui também não seria. Exatamente. Né? Mas assim, Exatamente. tá tudo bem se o saldo positivo for aqui. Como tudo na vida, né? Guardando as devidas proporções, qualquer mudança que você for fazer, uma trajetória profissional, um relacionamento, tudo vai ter nesses momentos de dificuldade e facilidade. Claro, uma mudança que você vai fazer para fora tem uma proporção aí maior, porque são outros desafios, né? Você teve a barreira do idioma, a questão do dia a dia, né? A forma com que eles, né, vivem, né? Até você está comentando agora são frases curtas, né? Você não quer saber muito detalhe, né? E assim como a Mayara citou, quando a gente falou na entrevista do visto, você não precisa falar tanta coisa, tem que ser objetivo, né? Porque é cultural, é deles. Então, acho que esses detalhes são importantes até para as pessoas também conhecerem, saber, né, que
tem coisas que eles vão encontrar com alguma semelhança, mas tem muita diferença. E a gente tem que ter uma adaptação, né, para poder também conseguir viver da melhor maneira, né? Uma das coisas que eu acho que as pessoas têm muita dúvida, né, e que às vezes até fazem sair do país, na questão, acho que, de oportunidade de salário, né, que é uma coisa que é muito vista, oportunidade de trabalho, profissional. Segurança. Como é que você vê isso? Segurança, acesso à saúde, educação. Quais paralelos você poderia fazer? Acho que é até legal a gente, né, ter uma ideia Brasil, Estados Unidos, né? De repente tá um pouco do México. Porque tem muita gente que eu vejo que pesa muito. Pô, eu não tô me sentindo muito seguro em estar no Brasil e tal. Eu acho que talvez eu consiga ter uma segurança maior indo para fora. Isso é realmente uma realidade? O que você poderia Para mim comentar para é. nós? E eu acho que a minha balança é positiva por conta da segurança. É. Assim, é a segurança que pesa para mim. Uhum. Então, talvez eu seja um pouco exagerada também com Tá. isso, mas assim, tem coisas que para mim é impagável. Eu não. Deixa eu colocar nessa forma. Imagina assim, eu não tenho preocupação com segurança. Então eu tirei, imagina eu tirar isso não é uma Esse preocupação peso, para mim. né? Tá. Eu tenho todas as outras, né? Todas as outras menos segurança. Então eu já acho que já me elimina muitos problemas, entendeu? Então, isso para mim obviamente, coisas mudaram nos últimos anos também, Uhum. né? Coisas que a gente fazia há 10 anos, vamos falar assim, em LA, de ir pra praia e deixar o carro aberto, ir pra praia até esquecer a chave na porta do carro, num dia de feriado e ir pra praia. E tava tudo bem, a chave tá lá, o carro tá lá, entendeu? Essas coisas acho que hoje em dia, não, dependendo do lugar, não pode fazer. Muitas coisas mudaram depois da pandemia, Tá. né? Você tem outras preocupações de segurança que talvez você não tenha aqui. Então, por exemplo, lá eu tenho preocupações de segurança assim, eu não vou na Times Square num Réveillon, porque pode ter um ataque Um terrorista, atentado. entendeu? Então, você tem outras preocupações de Sim. segurança. Você tem muita preocupação de segurança de entrar uma pessoa no cinema e fazer um tiroteio. Tá. É como se Né, fosse de uma entrar numa segurança escola, macro, né? Não fazer uma um tiroteio. micro. É. Então, você tem umas preocupações de segurança. Por exemplo, hoje eu realmente penso sobre estar num lugar que pode ser um foco de terrorismo. Tá. Eu não teria isso aqui. Tá. Eu tenho essa questão assim de escolas, né, existe, óbvio, em todo lugar, mas eu acho que é mais pronunciado lá do que aqui. Mas eu não tenho uma preocupação de segurança no dia a dia, de entrar e sair da minha casa, de tirar um celular na rua, entendeu? Isso, e eu acho que isso faz. Agora, outros pontos que você mencionou, a educação. A educação, eu acho que depende muito de que tipo de educação você quer dar para o seu filho, Tá. entendeu? Por exemplo, isso é entrar em questões políticas e tudo mais, mas tem escola pública, obviamente, mas você tem que aceitar que é aquela educação, aquela mesma linha de educação Sim. que varia por estado. Então, isso também você tem a opção de morar na Califórnia ou ir para Tampa, para Flórida, porque as linhas de educação são diferentes, mesmo da escola pública. Sim. Mas ainda é aquilo que o governo te proporciona, entendeu? Então, você fala assim, lá tem escola de graça. Tem, desde que você concorde Com o que tá com sendo... aquilo, entendeu? Ou você ainda vai ter que pagar, como você tem que pagar aqui, né? Mas você tem essa opção da escola pública, com certeza, né? Mas é diferente também, as universidades são pagas. Então, aqui é diferente. Aqui você tem muitas opções de universidade pública Sim. e programas para que você chegue na universidade pública. E lá, não. Você salvou o dinheiro, né? Você guardou o dinheiro a vida inteira, porque se você aceitou estudar na pública, mas você vai ter Agora que você pagar vai investir. uma bolada na universidade. Então, assim, eu acho que tudo tem... Você tem que aprender e aceitar se você está de acordo com aquilo ou não. A saúde aqui é muito melhor. Assim, eu parei de visitar os médicos aqui, dentistas aqui, tudo, talvez no ano passado, assim, há uns 2 anos. Mas eu ainda guardava, eu tinha marcado as minhas férias aqui, né? Era para ir ao médico, era para ir ao dentista, para fazer todos os exames, assim. Eu não consideraria, tomara que eu não tenha nenhuma emergência, mas eu não consideraria fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. Pelo sistema de saúde é complicado, acho que os procedimentos
as linhas, né, que eles seguem. É uma eu outra confio, conduta, né? Conduta, é isso. É Essa uma outra palavra que eu tava conduta. tentando. E é Eu interessante a gente confio colocar até muito mais na saúde aqui. Eu um não paralelo sei. com a Europa, né? Que É. também é uma outra forma de... A gente teve uma Uma outra entrevistada entrevistada. que falou de Europa e falou assim, com relação à conduta médica, a abordagem seria o quê? Vai se realmente estiver Se nas estiver últimas. morrendo. Exato. Engraçado, eu falei, é mesmo, assim, no Brasil, nossa, você vai e o médico vai bater um papo contigo e tal. Lá é só realmente vai dar se realmente precisar. E quando você, especialmente para coisas que você sabe como é o tratamento aqui, e aí você tem um tratamento muito diferente, muito estranho lá, né? Uhum. Mas, por exemplo, quando eu tive meu filho, eu nunca tive um filho aqui, né? Eu sei pelas minhas amigas. Então, eu já cheguei lá, assim, aquela é a experiência de parto que eu tenho. E que tudo bem, aconteceu tudo bem, mas aconteceram algumas coisas ali naquele processo que eu falei, estranho, isso Será aqui que tá poderia ter certo? dado muito errado. Eu lembro que uma Sabe? coisa que você comentou foi a quantidade de ultrassom, né? Que aqui no Brasil fazem ultrassom com muita frequência e lá não eram tantos ultrassons, né, que você fazia. Eu acho que, exato, né? E mesmo assim, ali aquele procedimento do parto ali tem uma coisa, não sei, na minha história que foi, talvez poderia ter dado uma coisa errada ali, entendeu? Então, assim, de novo, só para fazer o ponto saúde, eu acho que a saúde aqui é muito melhor. Obviamente, eu tô falando de saúde privada, né? Sim. De médico privado. Até de conhecimento, né? E você sabe que é um ponto muito interessante, porque profissionais da saúde formados no Brasil, tudo, eles são muito bem vistos lá. E tem todo um processo de imigração para esses profissionais, e que até a gente faz, tudo, inclusive de revalidação de diploma, tudo para atuar lá, né? Eles gostam disso, porque, por exemplo, eu lembro que fisioterapia. Aqui é um curso universitário, lá eles têm como se fossem técnicos e não fisioterapeutas, tudo. Então, eles gostam da nossa abordagem e aprendizado. Sobre educação, só um ponto que acho legal também de falar, a sua experiência, porque aqui no Brasil a gente tem os berçários, essas coisas assim, né? E como que é lá quando a mulher tem um filho e ela precisa trabalhar, voltar da licença, tem licença maternidade? Eu fui privilegiada mais uma vez na questão da licença maternidade pela empresa que eu trabalhava, porque a empresa, pela política da empresa, eles dão uma licença estendida e aí eu juntei com férias, então assim, eu tirei 6 meses, o que é muito impossível, sabe? É muito difícil isso acontecer lá. A empresa que eu trabalho hoje, as meninas saem, se eu não me engano, são 3 meses. Tá. Assim, Nossa, é muito pequeno. é muito pequeno. E, claro, cada vez mais as empresas têm, né, a sala de Amamentação. amamentação, né? Mas, especialmente agora que voltou no presencial, no caso da minha empresa é 100% presencial, né? Então, é complicado, é pouca licença. Sobre o berçário, de novo, eu nunca tive uma experiência fora, né? Mas vejo por quem eu conheço, assim, é muito transacional. Você não tem, você tem algum. Bom, primeiro que escola, até entrar na pré-escola, né, que é com 5 anos, você tem que pagar. Tá. Então, aí é uma coisa que você já tem que. Tem diferentes tipos de berçário, né? Tem berçário que é até na casa da própria pessoa, tem berçários que são mais uma escola assim de rede. Mas esse é o período que você não tem uma creche Você não tem da prefeitura pública, entendeu? Não existe. Então, você tem que estar, se você vai voltar a trabalhar com 3 semanas, disposto a ter ou uma babá, né? Ou contratar uma au pair, Tá. ter algum tipo de suporte ali, ou uma combinação, né? Sim. Entre eles. Ou entre o pai e a mãe, alguma coisa, mas não existe uma creche pública. E assim, é muito transacional. Você chega lá de manhã, é pouco cuidado, entendeu? Então, eu que tava assim, falando, nossa, ainda mais com essa questão de mãe, né, de primeira viagem. Você tem que trazer um copo. Eu falei, mas que copo? Então, ela, um copo. Né? Assim, eles são muito, muito transacionais, sabe? Não tem nada de cuidado com a mãe ligar né? É diferente. É diferente. É uma quebra de
de rotina, como a gente está acostumado no Brasil, né? A gente está quase aqui nos nossos momentos finais. Só queria tirar mais uma dúvida sobre quem pensa, né? Sair do Brasil, Estados Unidos. De repente, eu sei que a tua trajetória foi até em função das oportunidades dentro do trabalho, mas você acha que uma pessoa que pensa em sair do Brasil para os Estados Unidos, ela tem uma estratégia assim, de repente eu vou morar um tempo no México, depois eu vou para os Estados Unidos. Você acha que isso é interessante? Ou você não... Eu digo isso pelo idioma ser mais próximo ao nosso, de repente ficar mais tranquilo em falar espanhol e começar a falar o inglês lá no México, depois eu vou para os Estados Unidos. Você acha que uma imigração direta Brasil e Estados Unidos para aquelas pessoas que queiram ir, né, seria a melhor das práticas? Eu nunca pensei nessa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acabei de formular essa pergunta que eu falei, eu tento ver com os olhos dos nossos clientes, né? Porque as pessoas às vezes querem sair do país. Mas tem um pouco medo do impacto, né? Impacto. Então, às vezes pensa que o México é uma oportunidade para, olha, vou ter uma quebra tão grande, né? Por causa do idioma. Então, eu não sei. Aí acho que é uma questão até muito particular, né? É uma boa pergunta, e eu acho que se é uma pessoa que tem, né, essa barreira e que, de repente... Eu acho que o mais importante é a pessoa planejar, fazer um plano. Sim. Né? No meu caso, como vocês podem ver, foi pouco plano. Sim. Foi muito de assim, a oportunidade está aqui, Surgiu eu vou... e vamos lá. Mas, de alguma forma, era pouco risco, né? Porque não tinha um plano, mas você tinha uma estrutura. Mas eu acho assim que não pode deixar, ou eu acho assim que hoje eu dependi muito de sorte, da oportunidade, entendeu? E eu acho que eu tive riscos, porque, por exemplo, na minha primeira ida, na minha ida aos Estados Unidos, e se eu não tivesse encontrado aquele colega lá que não tivesse, né? E se eu não tivesse passado na entrevista? E se aquele meu cliente não fosse bacana, né? Então, assim, teve muitas coisas ali que eu não tinha um plano B. Eu acho que o ponto se a pessoa pensa, eu acho que ela tem que ter um plano, entendeu? E tem que ter um plano de assim, tá, se isso daqui eu vou chegar lá em tanto tempo, não vai dar certo, eu volto, e aí eu acho que pode entrar, de repente, no plano dela o que você está falando. Sim. Né? Eu não acho que é uma... só que, por exemplo, claro que para você se estabelecer em um lugar... né, tem coisas que vai fazer você ficar um pouco mais tempo lá. Então, por exemplo, contrato de aluguel, né? Um contrato de aluguel, normalmente eles fazem por 1 ano. Então, assim, se você pensa numa ida para o México primeiro, pensa que talvez a saída vai ter que ser... Vai durar ali uns 2 anos. 2 anos para se adaptar bem, anos, e aí você vai para outro. Se você já tem um objetivo final, de repente talvez já seja melhor você ir direto. Sim. Né? Mas eu acho que o mais importante é ter um plano e não depender da sorte, entendeu? E especialmente agora, as coisas estão cada vez mais complicadas, né? De você falar assim, eu vou e depois eu vejo como... lá eu me resolvo. Eu vou... É difícil, né? Pensar assim. Eu acho que cada vez eu me resolvo lá, tô falando de Estados Unidos, tá cada vez mais complicado, Sim. né? Então, eu admiro, inclusive, eu tenho alguns amigos que fizeram isso, eu admiro as pessoas que se resolveram aqui, já. E já foram com uma estratégia, estruturadas, né? Sim. Fizeram um plano e demoraram 2 anos aqui, de repente, sabe? Até pensar direitinho no plano, até estruturar o plano. Mas eu admiro essas pessoas que fazem isso, porque eu acho que aí você tem menos problemas lá. E eu acho que tem uma questão também que as pessoas não sabem, né? Que dá para você aqui do Brasil tirar alguns vistos que te dão direito ao green card depois, né? Então, você fazer esse planejamento imigratório é muito importante, né? E aí você consegue já ir ajustado, sem ter nenhum problema depois com imigração, com outras coisas, ou até os percalços da vida mesmo, né? Porque às vezes você pensa, eu vou estudar e depois eu vejo como que eu me resolvo. Não é assim, né? E eu acho assim que há uns anos atrás não tinham tantas empresas como a Global que proporciona essa assessoria prévia. Lá, tinham muitas empresas que tentam resolver a situação depois. Sim. Muitas, né? Só que aí você já tá lá, você já tem o problema e tudo, e aí você tem que voltar.
E a Globo fornece isso, né? Sim, a gente já resolve daqui para você não ter problema lá. Exatamente. A gente tem até aproveitando para colocar o nosso projeto, pessoas que ainda têm dúvida, né, para onde migrar. Às vezes a pessoa tem vontade de morar fora, mas não sabe, né, qual é o país. Então, a ideia do nosso videocast, né, com as experiências dos nossos convidados, para as pessoas também conhecerem um pouco da realidade lá fora, ver como é que é o dia a dia, que é o mais importante. E a gente também tem um projeto de conseguir conduzir as pessoas e falar assim, qual que é a tua ideia? Qual é os teus gostos, né? Qual é o teu perfil? A gente traça todo esse planejamento para poder indicar, né, onde seria o lugar ideal para aquela pessoa que está nos procurando, aquele cliente, né? A gente já... Infelizmente, porque o papo tá muito bom e a gente poderia falar de muitas coisas ainda. Você vai ter que voltar de novo, vai ter que fazer a parte 2. A gente sempre tem parte 2, né? Mas uma última pergunta rápida antes de tudo. Você sente falta do Brasil? Muita. Mas não pensa em voltar. Não estou no meu melhor dia para responder essa pergunta, porque essa semana aqui em São Paulo foi muito intensa e me deu muita vontade de voltar. Deve fazer o coração realmente bater forte, né? De novo, tem que pesar na balança. Sim, então eu não posso agir com a emoção. Isso eu vou te falar uma coisa que a nossa outra entrevistada falou também, porque eu já tinha conversado com ela, ela veio na última semana, quando ela estava para voltar já para França, para Holanda. E aí, ela, no início, quando ela estava aqui, ela falou, ai, tô com saudade do Brasil, não sei se eu quero ir embora. No final, ela já falou, não, eu vou embora. Então, pode ser que você ainda tá no início. Exato. Deixa passar um pouquinho os dias. Então, eu não posso agir com emoção, eu sei que... Acho que essa é uma oportunidade... O meu ponto é, outra, para fechar. Eu acho que todos os lugares têm a sua beleza. Entendeu? E tem a sua coisa positiva. Depende muito do seu momento de vida, né? Do estilo de vida. E a sua família, né? Onde que tá ali a sua estrutura. Então, eu acho que não tem certo ou errado, né? Depende do momento. Mas sempre tem que pôr na balança. E dar aquele calorzinho no coração. Bem, Patrícia, a gente realmente precisa encerrar. E aí, eu gostaria que você mandasse, se você quiser olhar para a câmera, desse uma dica para as pessoas que estão nessa fase, que estão pensando em imigrar, ou um conselho, de repente, que você gostaria de ter escutado, ou uma dica, alguma frase para auxiliar essas pessoas. Sim. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso. Faça o seu plano, pesquise bastante. E eu acho que tenha um plano para evitar problemas. Vai sair mais fácil, mais barato, mais suave do que depois que o problema já está estabelecido. E, de novo, muitas coisas mudaram no último ano, né, em questão imigratória. Então, é mais fácil ir planejado e assessorado. Pessoal, Patrícia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom, muito bom. Espero que você tenha ficado tranquila no nosso bate-papo. Foi bate-papo bem... Eu poderia ficar aqui a tarde inteira. Que bom demais. Agradecer mais uma vez por ter conseguido, né? Um espaço na sua agenda, que a gente sabe que não é fácil. Muito corrido. Agradecer aos nossos clientes que estão assistindo aí nossos séries de podcast, série de vídeos. De videocast. E a gente aguarda vocês aí, né, nos próximos vídeos que vão surgir. E a gente sempre com novidades. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.